Você que gosta de correr de fone de ouvido, mas não encontrou o ideal? Bom, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram os fones de ouvido que eu utilizei, vou falar os pontos positivos e pontos negativos e vou contar no final do vídeo qual é o meu fone preferido. Então, bora me acompanhar em mais um vídeo! Rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks. Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do Corrida na Boa. O meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sei que no início desse vídeo eu comentei aqui com vocês que eu tenho um fone preferido que eu utilizo nos meus treinos de corrida. Mas, gente, eu vou já falar pra vocês que há muito tempo eu corro sem fone de ouvido. Eu corro em alguns momentos pontuais, como por exemplo naqueles dias mais difíceis de ir pra treinar, quando a cabeça não tá legal, mas que eu tenho que manter a minha disciplina, né, de cumprir a minha planilha, até por conta da minha performance, eu acabo utilizando o fone de ouvido para me ajudar. Eu escutar um podcast que vai dar uma motivada ali, vai dar um gás, escutando sobre assuntos de corrida, ou sobre marketing, ou até mesmo ouvindo uma playlist que eu goste, né, alguma música que para aquele momento vai me ajudar. E para isso eu tenho um fone de ouvido que eu adoro. Fone de ouvido eu acabo utilizando 100% das vezes nos meus treinos de academia, nos fortalecimentos. E 5% eu acabo utilizando de corrida, então é muito pouco mesmo, porque nas provas, tem provas que você não pode utilizar fone de ouvido. Eu já vi aí que a maioria das provas a galera acaba utilizando, então para eu me libertar disso, eu acabei tentando reduzir ao máximo a utilização de fone de ouvido. E não só pelas questões de prova, mas por questões de segurança, porque a gente precisa estar assim, atento ao que acontece ao nosso redor se você corre sozinho como eu. Mas quando eu vou para a esteira, que eu vejo que às vezes é um momento mais difícil também ali para manter a cabeça no lugar, eu acabo correndo de fone, mas também estou trabalhando essa questão para evitar utilizar fones até na esteira. Nessa minha vida runística aí, eu tive 3 fones de ouvido. E dos 3, o último é o que tá comigo e o que eu pretendo ficar com ele aí até a vida útil dele, né? Até ele aguentar aí ficar comigo. Ele virou o meu preferido dentre os 3 que eu utilizei. O primeiro fone de ouvido que eu tive quando eu comecei a correr foi este fone aqui da JBL, é o JBL Tune 115. Falando um pouquinho, bem brevemente da parte técnica, até porque eu não entendo nada, eu vou falar como usuária do fone. Ele é um fone Bluetooth. Apesar de ele ter esse fio, na verdade esse fio é só para ligar mesmo os 2 fones e tem as 2 caixinhas, uma que é para você aumentar e diminuir o volume, pausar a música, desligar o fone, e a outra caixinha é para você conectar o carregador e carregar o seu fone. A durabilidade da bateria, eu não sei ao certo quanto tempo que eles prometem de bateria, mas eu posso dizer uma coisa para vocês, dura muito a bateria dele. Na época que eu usei, eu utilizava ele na corrida, utilizava na academia, eu trabalhava em outra cidade e dava 2 horas de deslocamento, eu utilizava o fone na viagem, tanto para ir como para voltar, não carregava. Eu ficava 2 dias seguidos fazendo assim, tendo esse ritmo com o fone e a bateria dele aguentava numa boa, 100%. Falando do ponto positivo, que o primeiro é a bateria, né? Até já comentei, já dei um leve spoiler. O ponto positivo dele é que ele é um fone extremamente confortável. Ele ter esse fio que interliga os 2 fones facilita na questão do conforto. Por exemplo, se você precisar tirar o fone para, sei lá, responder alguém que está do teu lado, enfim, você não precisa ter a preocupação de guardar ele no bolso. Você tira ele do ouvido e deixa ele pendurado no seu pescoço. Era o que eu fazia a maioria das vezes e dava super certo. Ele nunca caiu do meu pescoço, nunca cheguei a perder ele por conta disso. Outro ponto positivo é que ele abafa o som externo, isso é muito bom, o som chega limpo pra você. Ponto negativo desse fone. Eu assim, pra mim, minha opinião, né, a opinião da Ana, é que esse fone, ele não foi feito pra quem corre. Porque como ele tem essas 2 caixinhas, a da bateria e o botão de aumenta e diminui o volume, quando você tá correndo, que você faz o movimento da corrida,
o fone ele começa a pesar e cai. E isso me irritava, porque às vezes eu tava ali empolgada com a música, aí tirava minha atenção do treino, porque eu tinha que reduzir a minha velocidade para poder arrumar o fone. O que eu comecei a fazer? Comecei a colocar ele por dentro do meu top, os botões, para ajudar a segurar. Resolveu essa questão, né, por um período. Porém, né, quando a gente corre, a gente transpira, e muito, não é pouco não. Então, como eu transpirava, o meu suor entrou dentro do fone e acabou queimando o alto-falante do meu fone. Aí quando alguém me ligava, se estivesse correndo, eu não ia conseguir atender porque a pessoa não me ouvia. Então foi isso que aconteceu com o meu fone. Tirando isso, as outras funcionalidades, que era escutar música, ok, tava tudo certo. Mas para eu atender uma ligação, infelizmente não estava funcionando mais. Quando eu adquiri meu segundo fone, esse fone eu acabei passando pro meu marido e agora ele tá com meu primo esse fone. É um fone muito bom, a bateria dele é muito boa, não tive problema com o negócio de vício de bateria, nada. Mas a questão foi essa, né, que pra corrida eu não achei ele bacana. Pra treinos na academia, caminhada, né, uma viagem aí, ok, mas pra corrida, eu sinceramente, esse tipo de fone eu não indico pra corrida. Falando do preço desse fone, eu dei uma pesquisada no Brasil, no site da JBL, ele tá saindo a R$199. E no site aqui de Portugal, eu dei uma pesquisada e ele tá saindo a 28 euros mais ou menos. Então, aqui em Portugal ele tá saindo um pouquinho mais em conta aqui no Brasil. O meu segundo fone de ouvido foi esse fone aqui, da Philips, sem fio. Já falando dos pontos positivos desse fone da Philips, eu garanto pra vocês que esse é um fone extremamente confortável. A bateria dele dura 6 horas, que foi uma das coisas que me agradou. Essa questão da bateria eu não calculei, dura 6 horas certinho, dura mais. Não, mas pela minha percepção, pelo que eu utilizei desse fone, sim, a durabilidade dele é muito boa, que foi algo que me surpreendeu e eu adorei. Ele isola o som do ambiente externo, então você coloca ele e você não ouve nada, é você e a música ali, que isso é muito bom. E ele é a prova d'água, corri com ele na chuva, é lógico que se você afundar ele na água eu não sei como é que vai ser, né, mas eu peguei uma garoa com ele e não aconteceu nada de grave não, na verdade não aconteceu nada de ruim com o fone continuou funcionando normal. Ponto negativo. O ponto negativo era a mesma coisa do fone da JBL. Ele começou a cair do meu ouvido durante os meus treinos de corrida. Eu até achei, né, no início, que por ele ter aquele ganchinho que pega bem aqui nessa região aqui da orelha, eu achei que não fosse cair. Mas, gente, o último treino que eu usei ele, eu falei, não vou usar nunca mais, só vou usar na academia. Ele foi assim, foi um dia que eu tava gravando um vídeo durante uma corrida e os dois fones começou a pular do meu ouvido, começou a cair. Eu quase perdi meu fone, porque eu tava correndo na beira da pista e o meu fone caiu. E isso era uma coisa assim que me deixava extremamente irritada. Eu falei, quer saber? Esse fone vai ser só pra academia, não dá certo. Aí um dia eu fui correr com ele na esteira, ele caiu no vão da esteira. Eu falei, pronto, perdi esse fone, quebrou o fone, agora vai quebrar a esteira, enfim. Tirando isso, gente, realmente esse fone, eu só indico ele pra academia, pra caminhada, porque assim, eu começava a transpirar, o fone pulava do meu ouvido. Era uma coisa assim de louco, não podia suar o fone que ele pulava. Esse foi pra mim assim um único ponto negativo desse fone, porque qualidade, né, durabilidade da bateria, não tenho o que reclamar. Esse fone da Philips, ele é ótimo. O que eu fiz com ele? Eu acabei vendendo, né, para uma pessoa que ia utilizar ele na academia. O preço médio desse fone da Philips, no Brasil, ele tá entre 460 e 500 reais. É mais ou menos a média de preço dele no Brasil. Aqui em Portugal, eu dei uma pesquisada também e eu vi que esse fone tá saindo a 90 euros, mais ou menos a média do preço, que sai quase igual aí do Brasil, não muda, acho que muda pouca coisa, não muda, só se tiver diferença aí do euro do dia, né, mas é mais ou menos essa média de preço. O meu terceiro e último fone, que assim permaneça sendo o último fone, até, lógico, a vida útil dele, é o fone da Samsung, o Buds Live, que é este fone aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês a caixinha.
esse fone aqui. Eu brinco, eu falo que ele parece um feijãozinho. Indo direto pro ponto positivo, ele é um fone que é bem confortável, faz o encaixe perfeito na orelha, ele não fica pulando do ouvido, que era assim um fone que eu queria que não acontecesse isso, né? Que quando eu corresse, se eu fosse utilizar fone, que ele não ficasse pulando do meu ouvido quando eu transpirasse ou pelo movimento da corrida mesmo. E ele não fica pulando, ele permanece ali no lugarzinho dele com o encaixe perfeito. O que eu acho legal é que ele não abafa totalmente o som externo. Eu já falei aqui várias vezes, né, que é por questões de segurança. Então eu consigo, assim, por mais que eu esteja ali escutando a minha música ou ouvindo meu podcast, curtindo aquele momento da corrida, eu consigo estar também atenta ao que está acontecendo ali, pelo menos, né, tento ficar atenta ao que está acontecendo à minha volta ali quando estou correndo na rua, por correr sozinha e não correr em parque, enfim. Eu considero isso como um ponto positivo também. A Samsung promete que a bateria dele dure 6 horas. Não calculei, assim como eu não calculei dos meus outros fones, e realmente a bateria dele dura muito. Do percurso, às vezes, da minha casa para academia, eu vou escutando música. Chego na academia, escuto a música, meu treino dá em torno aí de 1 hora. Volto para minha casa, escutando música, e a bateria dura bem. Ela consegue segurar muito bem. A caixinha, se eu não me engano, é 21 horas de bateria. Tem a facilidade de, assim, quando eu tô escutando música, por exemplo, não gostei daquela música. Ou eu consigo, como ele se comunica muito bem com o meu smartwatch da Samsung, ou eu mudo pelo meu relógio a música, ou pelo meu fone mesmo, que eu dou 2 toquinhos e ele pula a música. Ou se alguém vem conversar comigo na academia, eu dou um toquezinho, ele pausa a música. É bem bacana esse fone, eu achei muito legal. E assim, é o principal, que ele realmente atendeu aí a minha necessidade. Falando de ponto negativo, eu não tenho até o momento um ponto negativo para falar desse fone. É realmente um fone que atendeu a minha expectativa. Ele se comunica também via Bluetooth com outros smartphones sem ser da marca. Falando do preço desse fone, eu dei uma pesquisada no site da própria Samsung do Brasil. Ele está saindo hoje no site da Samsung por R$ 479. Mas esse não é o preço dele. É uma promoção que tá lá no site, que eu vi que tá no site da Samsung. Ele é um pouquinho mais salgado esse preço. E eu dei uma olhada no site aqui de Portugal. O valor dele tá saindo a 115 euros mais ou menos. É meio que próximo do valor aí do Brasil. O meu fone, eu não cheguei a comprar ele, vamos dizer, comprei, né, pelo preço do celular. Porque quando eu fui comprar o meu celular, o meu smartphone, acabei entrando numa promoção que comprando o Samsung S21 FE, você ganhava o fone. E foi o que aconteceu, aí foi a oportunidade que eu tive para estar testando esse fone. Bom, é isso, galera. Eu espero que meu vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu não recomendo as pessoas correrem de fone por questões de segurança. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando de segurança, principalmente para nós mulheres que corremos na rua, porque nós precisamos estar atento a tudo que está acontecendo à nossa volta, principalmente se você corre sozinha na rua. Mas se você tem um lugar que você corre, que você se sente segura, um parque ou dentro da academia, o fone que eu indico para você correr é esse da Samsung. Os outros que eu falei no início desse vídeo, eu indico mais para treinos dentro de academia, para uma caminhada, mas para corrida eu não indico pelo que aconteceu comigo. Como eu falei, para mim o ponto principal era que o fone não ficasse pulando do meu ouvido, porque assim, corria o risco de eu perder, de quebrar, enfim. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E galera, se você ainda não curtiu, não esqueça de deixar o seu like. Você deixando o seu like vai fazer com que esse vídeo chegue para muito mais pessoas, vai ajudar o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative as notificações aí no sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E se você tiver algum tema, algum assunto que vocês queiram que eu aborde aqui no canal, é sempre um prazer atender o pedido de vocês, responder as dúvidas de vocês. É isso, galera. Um abraço. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play.
I won't stop till I make a change. I withdraw on the things